Fala aí pessoal, beleza? Bom, no vídeo de hoje nós iremos deduzir a equação de Rayleigh, também conhecida como equação dos fabricantes de lentes. Inicialmente, pessoal, para entendermos aí a dedução da equação de Rayleigh, Edmond Halley foi a pessoa que contribuiu muito para a ciência em relação à astronomia. Você deve conhecer o cometa Halley. Edmond Halley descobriu aí a periodicidade desse cometa rodando em torno do Sol. Beleza, galera? E ele também contribuiu para a ótica, né? As lentes que são fabricadas, elas seguem uma lógica, que essa lógica é a equação de Halley. Beleza? Pessoal, primeiramente, devemos entender aí a equação do dióptro curvo. Em uma aula passada, nós definimos o dióptro plano. Tá legal, pessoal? Vamos aqui falar sobre o dióptro curvo. Não é um assunto muito comum no ensino médio, mas podemos tratar numa boa. Vamos lá? Olha só. Eu tenho aqui dois meios, né? Um dióptro, pessoal, ele é a combinação de dois meios homogêneos e transparentes. Por exemplo, ar e água, ar e vidro, por exemplo, né? Então aqui nós temos nesse desenho o seguinte, olha, eu tenho um meio da esquerda, esse meio amarelo, laranja, enfim, que tem índice de refração N1, beleza? Na minha direita, eu tenho aí um outro meio azul, ó, cujo índice de refração vale N2. Vamos entender esse desenho aqui então, pessoal. Um raio de luz parte do ponto O ponto O será um ponto objeto, tá? A luz ela vai seguir para essa separação dos dois meios e vai incidir nesse ponto aqui, tá, galera? Traçamos a reta normal, nós já temos aqui o ângulo de incidência, tá legal? O raio ele vai emergir para o meio azul, aqui nós temos o ângulo de refração. Note que o ângulo de incidência e de refração são diferentes, claro, né? Mas o de incidência é maior do que o de refração. Isso significa, pessoal, que a luz está entrando num meio mais refringente, ou seja, o meio 2 tem um índice de refração maior do que o meio 1. Tudo bem, pessoal? Agora vamos lá. Esse raio luminoso ele vai atingir o ponto I, que é um ponto imagem, tá? Você pode pensar que é um ponto imagem real, porque o raio de luz ele vai até o ponto I, não é um prolongamento que vai até lá. Legal? Alfa, beta e gama são três ângulos formados com o eixo principal, ângulos que servirão de referência. Legal? Inclusive já vou começar a trabalhar com eles aqui agora. Repara só, pessoal. Como é que eu posso escrever o ângulo I? Vamos lá. Vou até aproximar aqui o meu desenho. Como é que eu posso escrever o ângulo I? Note nesse triângulo aqui, galera. Nesse triângulo que eu destaco aí. O ângulo I é um ângulo externo, tá? Alfa e beta são os dois ângulos internos desse triângulo opostos ao vértice que tem lá o ângulo externo I. Então eu posso falar para vocês que I é igual a alfa mais beta. Beleza? Você deve lembrar dessa relaçãozinha aí da matemática, não é mesmo? Agora, eu tenho um outro triângulo do lado de cá, que seria esse triângulo aqui, ó. Repara só. Nesse triângulo, seguindo a mesma lógica anterior, eu tenho que o meu beta é o ângulo externo, R e gama são os dois ângulos internos opostos. Então eu vou falar para vocês que beta é igual a R mais gama. E como eu quero encontrar uma relação com R, que é o meu ângulo de refração, eu vou falar para vocês que então o meu R é igual ao beta menos o gama. Tá legal? Aqui nós temos uma outra relação muito importante para esse desenho. Legal? Pessoal, uma coisa que eu devo considerar aqui com vocês, que eu preciso considerar aqui para vocês, é que esse raio aqui, pessoal, qualquer raio utilizado nesse problema, tem que ter uma condição que esse raio deve ser paraxial, né? O que é um raio paraxial? Vamos escrever aqui, pessoal, os raios paraxiais. Beleza? Raios paraxiais são raios próximos do eixo principal. Tá legal? Então vamos lá. Vamos considerar que esse raio aqui, ele é um raio que está próximo do eixo principal. E isso leva a algumas consequências. Por exemplo,
O alfa é um ângulo pequeno, tá? Alfa é um ângulo pequeno. Qualquer ângulo em questão aí são ângulos bem pequenos. Legal? Uma outra situação que aparece aqui, pessoal. Se o alfa é um ângulo bem pequeno, essa região aqui, ó, da superfície curva do meu dióptro, tende a ser um plano, tende a ser uma reta. E isso gera uma outra consequência. Isso gera, pessoal, que essa curva ela vai se aproximando desse tamanho aqui H. Legal? Ela vai ficando menos curva, no caso, e mais reta, uma tendência, uma condição para esse caso aqui. Beleza? Ou seja, essa linha aqui, ela está na mesma direção que essa linha aqui de baixo, por exemplo, tá, pessoal? Em geral, o que mais nós podemos falar dos raios paraxiais? Olha só, se eu tenho, por exemplo, o seno de um ângulo, seno de θ, por exemplo, esse seno é aproximadamente igual à tangente do ângulo, tá? Que é aproximadamente igual ao ângulo. Beleza, pessoal? Então, olha só, eu posso fazer uma brincadeira aqui para vocês e falar quem é quem. Por exemplo, quem é a tangente de alfa, quem é a tangente de beta e quem é a tangente de gama. Legal? Já vou para o meu desenho, tá, pessoal? Primeiramente, seguindo essa lógica de cima, que a tangente do ângulo é aproximadamente igual ao ângulo, aqui nós temos alfa, aqui nós temos beta e aqui nós temos gama. Beleza? Olhando no meu desenho, olha só, o alfa está aqui. Legal? Quem é alfa? Quem é a tangente de alfa, então, pessoal? Cateto oposto, H, já botei aqui o H, dividido por quem? Pelo cateto adjacente. O cateto adjacente é esse aqui, galera. Como eu falei para vocês, nessas aproximações, essa linha está na mesma direção que essa linha, ou seja, o cateto adjacente será o P. Legal? P. Quem é beta? Beta está aqui, ó. Olha o beta aí. Cateto oposto, H, mesmo H, dividido pelo cateto adjacente, que seria essa região aqui. Essa região está destacada pelo raio. Tudo bem, pessoal? Então aqui será H sobre R. Quem é o meu gama, senhoras e senhores? Gama está aqui. Cateto oposto vai ser o H, continua sendo o H. E o cateto adjacente vai ser essa parte toda aqui, representada pelo P', tá? Então é H sobre P'. H sobre P'. Show? Fazendo uma pequena divisão aqui agora, nós temos o seguinte, pessoal. Vamos utilizar a lei de Snell. Lembra dela? Lei de Snell. Lei de Snell, ela também é conhecida pelo nome da segunda lei da refração. Beleza? Vamos lá. Na lei de Snell, nós temos o seguinte. Vamos lá. Na lei de Snell, nós temos que N1 vezes seno de I é igual a N2 vezes o seno de R. Tudo bem? Bom, eu vou falar para vocês o seguinte. NI vezes seno de I. Vou falar que isso aqui é o próprio I. N2 vezes seno de R. Isso aqui é o próprio R. Legal? Lembra que nós temos aí umas definições acima, galera? Quem é I? Repara aqui, ó. I é igual a alfa mais beta, enquanto R é igual a beta menos gama. Tá? Vamos colocar essa informação aqui, ó. I alfa mais beta, beleza? Multiplicado por NI do lado de fora, claro. Isso aqui é igual a N2 vezes R. O meu R vai ser beta menos gama. Vamos fazer aqui um algebrismo então, pessoal. NI vezes alfa mais N1, estou falando NI, mas é N1, desculpa, vezes beta. Isso aqui é igual a N2 vezes beta menos N2 vezes gama.
Eu vou deixar tudo do lado direito que tem beta e o que não tem beta eu vou passar para o lado esquerdo, né? Então fica assim, ó. N1 vezes alfa, né? Esse cara estava negativo, passou para lá positivo, mais N2 vezes gama. Isso aqui é igual a N2 vezes beta, e esse maluco aqui estava positivo, passou para lá negativo. Legal? Menos N1 vezes o meu beta. Legal? Aqui do ladinho, quem é alfa, quem é beta e quem é gama. Vamos colocar essas informações aqui, ó. Eu vou repetir todos os n's, tá, pessoal? Depois eu mudo de cor. N1 vezes alfa, daqui a pouco eu coloco quem é alfa. N2 vezes gama, daqui a pouco eu coloco quem é gama. N2 vezes beta, menos N1 vezes o beta. Beleza? O meu alfa, ele é H sobre P. O meu gama, ele é H sobre P'. O meu beta, vou repetir ele duas vezes, né? H sobre R. E aqui H sobre R também. Legal? Eu só coloquei no lugar de alfa, beta e gama o que eles realmente valem nessa análise que nós fizemos anteriormente. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos lá. Fazendo mais uma divisãozinha aqui, galera. Continuando do outro lado. O que nós já podemos fazer aqui? Nós já podemos fazer aqui o seguinte, olha. Eu posso cortar esses H's, beleza? Cortando esses H's, nós temos o seguinte. Chegamos, portanto, na equação do dióptero curvo. N1 sobre P mais N2 sobre P'. Isso vai ser igual, vou abrir um parênteses aqui, ó, N2 menos N1 dividido pelo R, pelo raio da face curva, então. Beleza, pessoal? Essa aqui é a equação do dióptero curvo. Para entendermos, então, a equação de Rayleigh, né, precisávamos ter passado pela equação do dióptero curvo. Legal? Note aqui essa nossa situação. O que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho uma lente biconvexa, né? Como nós podemos ver aí, formado pela interseção entre essas duas esferas ali, pessoal. Face 1 à esquerda, face 2 à direita. Beleza? Já coloquei os raios e tudo mais. Agora vamos entender o seguinte, olha só. Aqui nós temos um objeto, tá? O é o nosso objeto real. Eu vou escrever ele aqui, ó. O, ele é um objeto real. Beleza? Agora, do lado direito, nós temos duas situações que eu quero chamar a sua atenção. Tá, galera? Quem é I1 e quem é I2? Vamos lá, ó. I1 está do lado de cá. Primeiramente, pessoal, vamos entender o seguinte. Olha só. O meu I1, ele terá uma classificação em relação à minha face 1, que é essa face de cá. E o meu I1, ele terá uma outra classificação quanto à face 2, que é a face da direita. Beleza? Vamos pensar aqui então, pessoal, olha só. O meu I1, em relação à face 1, ele está na mesma direção que esse raio, que foi o raio emergente. Legal? Se não existisse face 2, a imagem ela seria formada onde está o I1. E o raio luminoso chega até lá. Ou seja, o meu I1 ele será uma imagem real para a face 1. Eu vou escrever isso daqui a pouco, tá? Só que o meu I1 para a face 2, que no caso é essa face aqui, ele já tem uma outra classificação, tá? Repara só, galera. Em relação à face 2, o meu ponto I1 ele está na mesma direção desse raio. Só que para a face 2, esse raio ele não é raio emergente. Em relação à face 2, esse raio aqui ele é o raio incidente. Tá?
Ou seja, esse ponto I1 ele está na direção de um raio incidente. Só que o raio incidente não atinge o meu I1, e sim um prolongamento desse raio incidente. Ou seja, olha aqui, ó, o prolongamento desse raio incidente atinge o meu I1. Ou seja, se o ponto interage com o raio incidente, é um objeto. Se é prolongamento, esse objeto ele é classificado como objeto virtual, tá, pessoal? Então, se liga nessa informação, ó. Isso aqui vai ser um objeto virtual, tá legal? Vou aproximar aqui para vocês, pessoal, só para a gente ver uma coisa. Opa, rapaz, vamos lá, vamos que vai, hein? Rapaz, deu um tilt aqui no meu aparato. Ah, agora foi. Problemas técnicos. Vamos lá. Então a imagem ela será real em relação à face 1, beleza? E em relação à face 2, eu terei um objeto virtual, como nós falamos agora há pouco. Legal? Faltou falar de alguém? Claro que faltou, né? Faltou falar do ponto I. E o ponto I, professor? Esse ponto aqui, ó. Esse ponto I aqui. O ponto I, ele somente interage com o raio emergente à face 2. Beleza? Então esse ponto I aqui, ele será um ponto de imagem real, tá? Em relação à face 2. Imagem real. Pessoal, o fato de ser imagem real, virtual, objeto virtual, isso muda tudo em relação ao sinal. Beleza, pessoal? Então, galera, olha só. Vamos fazer aqui aquela equação, né, do dióptro curvo para os dois dióptros que eu tenho nesse problema. Professor, quais são os dois dióptros? O primeiro dióptro é o dióptro N1, N2, certo? E o segundo dióptro é o dióptro N2, N1. Tá legal, pessoal? Vamos lembrar aqui do ladinho qual que é a equação que nós iremos utilizar, a equação do dióptro curvo. Lembra lá, ó? N1 sobre P mais N2 sobre P'. Isso aqui vai ser igual a, abre parênteses, N2 menos N1 dividido por R. Tá legal? Mas, pessoal, muito cuidado, tá, gente? Com as letras e os números aí. Quem é quem? Olha só. N1 ele vai ser o índice de refração do meio que a luz está saindo, né? No caso, a luz incidente, né? N2 será o meio em que a luz emerge, ou seja, que ela vai entrar ali então. Legal? Cuidado com essas definições, tá, pessoal? Vamos fazer aqui uma primeira situação, tá? Olha, aqui, por exemplo. Eu vou escrever a equação do dióptro curvo para o dióptro N1, N2. Vamos escrever então a equação. N1, eu vou colocar ele aqui porque ele é o índice de refração do meio que está a luz incidente, né? Dividido por P, que é a distância do objeto até essa superfície. Legal? Mais N2 sobre P. Qual P que eu vou usar aqui? Qual que é a imagem referente à nossa face 1? Seria a imagem I1, que no caso ela está a uma distância P1, né, do centro óptico da minha lente. Então aqui eu vou utilizar o P1, tá legal? Isso aqui vai ser igual a N2 menos N1 sobre o raio. Qual raio é esse aqui? É o raio referente à face 1. Que raio é esse aqui, pessoal? É o raio 1 que está aqui, ó. Beleza? É R1. Esse R1 é positivo porque estamos falando de uma face convexa. Face convexa tem raio de curvatura positivo. Tudo bem, pessoal? Essa aqui vai ser a minha primeira equação. Tudo bem? Minha primeira equação vai ser essa aqui. Agora, pessoal,
Quem vai ser o próximo dióptero? Olha, eu já fiz o dióptero N1, N2, escrevi a equação. Agora eu vou fazer o dióptero N2, N1. Legal? Que eu vou escrever uma outra equação. Segue aqui comigo, pessoal. Vamos lá. N2 até N1. Nós temos o seguinte. Qual que vai ser, então, quem serão os envolvidos? Vamos lá. A luz, ela está incidindo na face 2, né? Como você pode ver aqui, ó, ela incide na face 2, tá? Vindo do meio N2. Então eu vou colocar N2 aqui na frente. Legal? Pessoal, sobre P, quem será o objeto em relação à face 2? O objeto em relação à face 2, como você pode ver aqui, ó, será o I1, certo? I1 está aqui. I1 em relação à face 2 é um objeto virtual, como nós falamos aí. Então esse aqui é o P1 e digo mais, quando o objeto é real, o P é positivo, legal. Quando o objeto é virtual, o P é negativo. Então tem que colocar o menos ali, beleza? Mas o meio emergente, né, que a luz está saindo, ela volta para o meio N1, beleza? E aí, vamos falar da imagem em relação a esse dióptero N2 N1, que a imagem é essa aqui, ó, distanciada pelinha. Pelinha positiva aqui, porque a imagem I é uma imagem real, como nós vimos aqui em cima. Tudo bem, pessoal? Isso aqui vai ser igual a N1 menos N2, né? Dentro do parênteses é sempre na ordem, né? O meio emergente para o meio incidente, né? No caso aí, dividido por quem? Dividido por R. Mas qual que é o raio em relação à face 2? Em relação à face 2, nós temos o raio R2. Só que, no sentido que a luz vai, ou seja, de N2 para N1, essa face aqui, ó, é uma face côncava. Atenção! De dentro para fora, essa face que eu destaquei para vocês é uma face côncava. Face côncava, ou seja, R2, tem raio negativo, tá, pessoal? Se liga nessa informação aí, tá, galera? Essa aqui vai ser a minha segunda equação. Legal? E o que eu vou fazer na sequência, pessoal? Eu vou primeiro dividir aqui, tá, os dois lados, e eu literalmente vou somar as duas equações, beleza? Vou fazer até menorzinho aqui para vocês, olha só. N1 sobre P mais N2 sobre P1, dentro de um parênteses, vou somar com o equivalente da segunda equação aí de baixo, tá? Ó, mais quem? Abre parênteses, essa parte aqui, ó, seria N2 sobre menos P1 mais N1 sobre o nosso P'. Isso aqui vai ser igual a quem, galera? Isso aqui vai ser igual a soma disso aqui, ó. Beleza? Daí nós temos o seguinte. Vamos lá. N2 menos N1 dividido por R1 menos, por causa desse menos aqui, né? Mais com menos dá menos, como nós sabemos aí. Vai ser o quê? N1 menos N2 sobre R2. Beleza? Olhando de perto essa equação que sobrou aqui, pessoal, o que eu posso fazer então? Olha só, eu posso cortar alguém, não posso? N2 sobre P1 está positivo aqui. N2 sobre P1 está negativo aqui. Então eles se eliminam. Beleza? Essa é a primeira coisa que eu posso fazer do lado esquerdo da minha igualdade. Do lado direito, o que eu posso fazer aqui, pessoal? Rapaziada, olha só. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar aqui, ó, por menos 1 em cima e embaixo. Porque menos 1 sobre menos 1 dá 1, não vai alterar na minha equação. Só que o que eu posso fazer?
Em relação a esse primeiro menos 1, eu posso mudar o sinal de quem está dentro. Em relação a esse menos 1 aqui de baixo, eu posso mudar o sinal desse menos que está aí. Beleza, pessoal? Então, o que nós vamos fazer aqui? Olha, eu vou repetir aquilo que sobrou, né, no caso. Vamos lá. Sobrou N1 sobre P mais N2 sobre P'. E isso vai ser igual a quem? Vai ser igual a N2 menos N1 dividido por R1 mais, mudei o sinal de quem está dentro. Quem era negativo virou positivo, quem é positivo virou negativo, ou seja, N2 sobre menos N1, de novo, dividido por R2. Legal? O que eu vou fazer agora, pessoal? Vamos colocar N2 menos N1 em evidência do lado direito da igualdade. Então, repetindo aqui, ó, N1 sobre P mais N2 sobre P', isso aqui vai ser igual a quem? Vou colocar em evidência aqui ó, o N2 menos o N1, tá? E quem sobrou? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Legal! E agora, professor, o que você vai fazer? E agora eu vou dividir todo mundo pela mesma coisa, né? Eu acho que eu errei alguma coisa aqui, olha só. Desculpe, eu fiz um pequeno equívoco aqui, ó. Aqui era N1, né? Então esse N aqui ele é N1, esse N também é N1. Desculpa, tá, pessoal? Vou dividir os dois lados da igualdade por N1, tá? N1. Então sobra o quê? Olha só, nesse primeiro lado aqui, eu posso cortar esse N1 com esses dois aqui de cima. Então sobra o quê? 1 sobre P mais 1 sobre P', que é igual a quem? Veja bem, pessoal, esse N1 aqui, dividido por esse N2, desculpe, o N2 dividido pelo N1, isso dá o quê? Isso dá N2 sobre N1, menos esse N1 dividido por esse N1 dá 1, né? Então, 1 que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Legal? Chegamos na equação de Halley, então, tá, pessoal? Vou fazer aqui uma situação mais geral para vocês. Olha só, do ladinho de cá, o que eu posso escrever para vocês, pessoal? Quem é 1 sobre P mais 1 sobre P'? Você lembra da equação de Gauss? Você deve lembrar dela, né? Da equação de Gauss, isso aí vale o quê? Isso aí vale 1 sobre F, né? Ou seja, eu posso falar para vocês o seguinte, que a convergência da minha lente é igual a 1 sobre F, que vai ser igual a essa rapaziada toda que está aqui, ó. Legal? N2 e N1, eles são os índices de refração de quem? Vamos ver lá em cima? Olha só. N2 é o índice de refração da minha lente. N1 é o índice de refração ao meio que essa lente está inserida. Tá, pessoal? Então, vamos lá, ó. Índice de refração da lente sobre o índice de refração do meio menos 1, que multiplica, tá pequenininho eu sei, tá, pessoal? É falta de espaço mesmo. 1 sobre R2. Pessoal, chegamos aqui na equação dos fabricantes de lentes. Beleza, pessoal? Na minha aula de estudo analítico de lentes esféricas, eu vou discutir com vocês a respeito dos sinais, das faces, enfim. Essa foi a dedução da equação de Halley. Obrigado pela atenção, pessoal. Até a próxima. Valeu!